Bom dia, amores! Hoje vamos retornar os nossos estudos falando sobre o reino dos protistas. Logo no início do ano letivo, nós começamos a estudar os 5 reinos, foi o reino dos moneras, que inclui que são as bactérias e as arqueias, que nós já estudamos também. O reino dos animais, nós vamos ainda estudar. O reino das plantas, também vamos estudar. O reino fungi, que é o reino dos fungos, e o reino dos protistas. Então, eu comecei a falar sobre esses 5 reinos e vamos estudar a cada reino desse, separadamente. O reino dos protistas inclui os protozoários, que são seres heterótrofos, unicelulares. Por que unicelulares? Porque eles são formados por uma única célula. Por que heterótrofo? Porque se ele quer alimentar, ele não produz o alimento. Ele precisa conseguir esse alimento no meio externo, no meio em que ele vive. Então, o reino protista inclui esses organismos. Então, os protistas, os protozoários, o protozoário ele é um organismo minúsculo, bem pequeno, que você não consegue ver a olho nu, somente com o uso do microscópio. As algas também incluem nesse reino, só que existem a maioria das algas desse reino, elas são pluricelulares, são formadas por mais de uma célula, mas existem aquelas que são unicelulares, que são formadas por uma única célula. Então, as algas, elas são seres autótrofos, são organismos autótrofos. Por quê? Aqui fala aqui na página 78 que as algas elas são seres autótrofos fotossintetizantes. Por quê? Porque as algas elas não elas produzem o seu alimento. Elas conseguem produzir o seu alimento. Elas realizam a fotossíntese através da fotossíntese. E elas são seres tanto unicelulares quanto pluricelulares. E aqui fala o seguinte, essas são as características dos protistas. Agora sim, os protistas eles são seres eucariontes. Por quê? Porque os seres vivos eles são formados por células. Essas células, cada célula, as células elas têm algumas estruturas, né? Todas as células elas são formadas pela membrana plasmática, pelo citoplasma, pelo núcleo e pelas organelas que trabalham para poder executando algumas funções dentro da célula para ela conseguir sobreviver, né? E manter também a nossa vida. Então, seres eucariontes. Os seres eucariontes, a célula dos seres eucariontes, ela tem um núcleo verdadeiro. A célula de uma bactéria, por exemplo, ela não tem um núcleo verdadeiro. As organelas que trabalham na bactéria, elas ficam soltas. No material genético, ele fica solto no citoplasma, ele não fica no núcleo. Já a célula de um eucarionte, ela tem um núcleo verdadeiro. Então, por isso que eles são chamados de seres eucariontes. Então, aqui fala o seguinte, que ao contrário das bactérias, os protistas são formados por células dotadas de núcleo. São organismos eucariontes ou eucariotos. Então, quer dizer, são seres eucariontes. Por quê? Porque possuem o núcleo verdadeiro. Nós temos aqui também as algas, aqui fala assim, as algas protistas autótrofos. Quer dizer, eu já falei que as algas incluem no reino protista e são seres autótrofos. Por quê? Porque são seres autótrofos que realiza a fotossíntese. E aqui vocês observam que vocês vão dar uma lida e vocês vão ver quais são as algas unicelulares e quais são as algas pluricelulares, que incluem nesse reino, tanto as unicelulares, aquelas formadas por uma única célula, quanto aquelas formadas por mais de uma célula. E aí aqui fala assim,
Muitos cientistas incluem nesse reino, chamado de reino protista, também as algas verdes, algas vermelhas e algas pardas, que na sua maioria são pluricelulares, mas existem aquelas algas que são unicelulares. Agora, onde vivem os protozoários? Os protozoários, eles vivem onde? Eles podem viver na água, eles podem viver nos organismos, nos animais, no corpo dos animais, no corpo das plantas. Eles são encontrados no solo, eles são encontrados nos troncos das árvores. Então, eles vivem em diversos ambientes. As algas são organismos que realizam a fotossíntese, que vivem na água, ou ambientes úmidos. Então, tanto as algas quanto os protozoários incluem no reino protista. Quando eu falei aqui para vocês que as algas, aqui fala o seguinte, a reprodução das algas, como é que elas se reproduzem? Então, elas se reproduzem de duas formas, tanto sexuada, da forma assexuada, quanto assexuadamente. Então, ou seja, na forma assexuada, as células de um organismo não vão se dividindo. Então, a forma sexuada, o que acontece? A célula vai crescer, ela vai se dividir em duas com as mesmas características da original. Então, aqui fala que as algas podem se reproduzir de duas formas, que a reprodução ocorre pela fusão de gametas. A assexuada pode acontecer nas algas macroscópicas, pela fragmentação dos talos, e nas algas unicelulares por divisão binária, que é essa divisão onde a célula vai crescer e dividir em duas, né, com as mesmas características da original. Aqui fala também sobre, quando fala assim que os protistas, os protozoários, eles são encontrados dentro do corpo de animais e plantas. Por quê? Porque muitos protozoários, eles transmitem doenças. Nós temos aqui no livro de vocês, tem algumas doenças, aqui fala assim, que existem doenças causadas por protozoários. A malária, a doença de Chagas, a leishmaniose. Então, são doenças que são causadas pelos protozoários, a giardíase, a malária, né? A doença de Chagas, vocês, eu acredito que já ouviram falar, no lado aqui fala, né, que é uma doença que é causada pelo barbeiro, né? Aqui fala sobre como ele consegue adquirir essa doença, como é que ele adquire essa doença, o ser humano. E aí vocês vão ver, tá na página 81, a transmissão da doença de Chagas, que é uma doença transmitida pelo barbeiro, que é um protozoário. Os protozoários, que são protistas heterótrofos, olha na página 80 aí do livro de vocês, pode apresentar hábito de vida livre, como eu já falei, eles podem ser parasitas ou viver associados a outros organismos. Parasita de que forma? Vivendo no corpo do ser humano, no corpo no organismo, em outro organismo dos animais, das plantas, transmitindo doenças. Então, ele, sendo assim, dessa forma, um ser parasita, torna-se um organismo parasita. Os de vida livre estão distribuídos por diversos ambientes, como rios, lagos, mares, solos úmidos e substratos lodosos. Quer dizer, um ambiente úmido, ele vive também em ambientes úmidos. As algas também. Aqui fala o seguinte, que diversidade e classificação. Existem vários tipos a presença de estruturas especializadas para locomoção, e os tipos dessas estruturas são as principais características utilizadas para classificá-los em grupo. Então, existem diversos tipos de protozoários com várias formas de locomoção, e esses meios de locomoção dos protozoários servem também para poder ele conseguir o alimento. Então, aqui fala o seguinte,
que existem aqueles protozoários, aqui tem risópodes, deslocam-se por pseudópodes, é um tipo de protozoário que ele possui falsos pés, que são expansões do citoplasma. Esse processo também é empregado na captura do alimento, na chamada de fagocitose. A ameba, ela é um tipo de protozoário que ele se locomove por falsos pés, né? Ela não tem, para esses pseudópodes, é uma estrutura do protozoário, que essa estrutura ele consegue tanto o alimento como se locomover. Existem aqueles tipos de protozoários que possuem flagelos, que são os flagelados, que é o exemplo a giardia e o trypanosoma. Esses protozoários, eles estão nos ambientes aquáticos, né, e pode transmitir doença, né, que é a giardia, né, que eu acabei de falar, e o trypanosoma. Através a pessoa adquire essa doença através da água, né, e do alimento contaminado. Então, a giardia e o trypanosoma é um protozoário flagelado. Flagelado por quê? Porque ele possui o flagelo, que é uma espécie de um rabinho, que esse flagelo, aqui fala assim, deslocam-se por meio de estruturas em forma de chicote, que nós chamamos de flagelo, que é para ele fazer qual é a função desse chicote, desse flagelo? Tanto locomover quanto conseguir o alimento. Então, a maioria dessas formas de locomoção aqui, dessas estruturas aqui, essas estruturas servem para quê? Para adquirir o alimento, conseguir o alimento e para locomover. Os ciliados são outro tipo de estrutura o paramécio. O paramécio é uma espécie de protozoário que se locomove por meio de cílios. Cílios é como se fosse o pelozinho, que nós chamamos de cílios, né? É uma forma uma estrutura, né, que faz com que esse paramécio, esse protozoário se locomova. Nós temos os esporozoários, que não possuem nenhuma estrutura de locomoção. A grande maioria é parasita. O plasmódio é um protozoário que não consegue se locomover. Então, vocês viram aí o paramécio, o plasmódio, a giardia e o trypanosoma, a ameba, são exemplos de protozoários que transmitem doenças. Aqui fala a reprodução dos protozoários, que também é daquela forma que eu falei, por divisão binária. Ou seja, a célula vai crescer, vai se dividir em duas, com as mesmas características da original. E aqui mostra as etapas da reprodução. Aqui fala na página 81 sobre a importância das algas e dos protozoários. Na economia, por exemplo, as algas marinhas são utilizadas como alimento, fornecem produtos para o ser humano. Nós temos aqui, existem algumas algas que eles utilizam nas indústrias de alimentos, nos cosméticos, medicamentos e na pesquisa como substrato para o cultivo de micro-organismos. Na medicina também e no ambiente. No ambiente, além de ser responsável por cerca de 90% de toda a produção do gás oxigênio do planeta. Por que isso? Porque as algas, elas realizam fotossíntese. Então, ela é responsável pela produção do gás oxigênio, pela nossa respiração. Então, aqui, outra coisa que, sim, aí eu falei para vocês sobre esses organismos. Aí eu gostaria que vocês fizessem uma leitura com bastante atenção aqui do conteúdo no livro, da página 78 até a página 81, e responda a atividade com 10 questões, tudo referente a esse conteúdo.